Eu sou um business developer. Eu acho que os gestores de topo, os CEOs, etc., não podem ser operacionais. Simplesmente toma posições de coaching. Gildo é empresário e, obviamente, tem ajudado muitos jovens a crescerem e com a microcréditos que de alguma forma vai financiar alguns projetos. E recentemente tu vais lançar um projeto que vai parar o país e tu partilhaste isso comigo. Gildo, como que tu, como empresário, consegue criar equilíbrio entre vida pessoal e trabalho? Primeiro, agradecer pelo convite. Eu já estava com saudades dessas tacadas, né? Okay. Eu, por acaso, acabei me afastando um pouco do desporto, que eu gosto, do tênis também, que pratiquei bastante. Okay. Mesmo por imperativo de trabalho. Manter um bocadinho o foco, tentar garantir que a gente cria uma interação com a juventude, que a gente dá suporte à juventude, ainda que mesmo nós, como empresários, também estejamos a enfrentar dificuldades, né? Inerentes ao próprio contexto econômico, mas tenho me esforçado bastante. Temos sim projetos ambiciosos de suporte a jovens empreendedores. Esses projetos ainda estão a ser analisados e feitas as devidas diligências para garantir que sejam projetos que vão entrar, não vão ser projetos que vão ficar no papel apenas. Vejo que tu consegues criar equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, o que é desafiador para muitos empresários. Como que tu consegues criar esse equilíbrio em que a tua empresa funciona como deve ser, ao mesmo tempo que tu tens um tempo para cuidar da tua família, de alguma forma fazer o que tu gostas? Como que tu consegues fazer isso? Primeiro, a gente tem que amar a família. Se tu não tens um amor exagerado pela família, obviamente que vais acabar dando mais prioridade ao trabalho. E, infelizmente, muitos empresários acabam cometendo esse erro, que é focar-se mais com o trabalho, com a parte empreendedora, e deixar um pouco de lado a parte mais familiar e social. Mas o Hermenegildo, como CEO da Solo Group, tem tentado mitigar isso. Eu sei que você tem uma estrutura muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar na Solo Group. Como conseguiu criar uma cultura em que os seus funcionários não dependem 100% do Gildo? Eu tento deixar cada colaborador, nesse caso cada colega, à vontade para trazer aquilo que são as suas ideias, que possam melhorar a sua atividade e garantir que a empresa tenha uma efetividade. Eu dou esse espaço através da delegação, eu delego responsabilidades e deixo as pessoas como pássaros livres dentro da organização. Portanto, mesmo agora, quando a gente faz as contratações, tentamos garantir que a gente contrata pessoas que tenham esse espírito, como é que eu diria, um espírito inovador, um espírito criativo, possam trazer novo sangue para a empresa, possam trazer uma cultura diferente para a empresa. E funciona, eles sentem-se parte integrante da empresa, eles não me sentem como um chefe, mas sim como um líder, uma pessoa que tenta tentar explicar a eles como é que eles devem fazer para alcançarmos o objetivo e deixa eles implementar as ideias. E, bom, tem funcionado. Um dos maiores desafios que nós temos na nossa área empresarial é que muitos empresários não têm tempo. Eles não conseguem, obviamente, ter esse estilo de vida que o Gildo tem, simplesmente por não ter esse espírito de delegar, confiar e pensar que a empresa só funciona quando ele está lá. Ou seja, mesmo para comprar papel higiênico da empresa, ele tem que dar alguma forma o aval. E esse é um dos maiores desafios que acontece no nosso dia a dia, no nosso mercado. Meio às crises, o Hermenegildo sempre se reinventa, cria algo novo, cria algo que sempre surpreende. Qual é a sua fonte dessa inspiração? Recentemente tu fizeste uma assinatura de um memorando incrível. Por acaso,
Como que tu Super. consegues fazer isso? As crises vieram para ficar. Temos que nos consciencializar disso também. Yeah. Mas as crises são um caminho para alcançarmos os nossos objetivos. Eu tenho um objetivo muito bem desenhado, muito bem definido. Tenho um objetivo que eu criei, fiz questão de pegar o objetivo e tirar tudo que puder representar gralha, puder representar distração. O objetivo, deixei-lhe de forma bem clara, de tal forma que eu mantenho a consistência, tenho uma motivação interpessoal muito grande, sempre que vou para o escritório, perante as dificuldades que não são poucas dos empresários, sempre lembro-me do meu foco, do meu objetivo. Isso é que me motiva, isso é que me faz inovar, isso é que me faz, mesmo no momento de crise, no momento soberbo de pressão, eu levantar, limpar as calças e continuar. E eu ia deixar isso como advertência para muitos jovens, nunca olhar para situações específicas como um entrave para alcançar o objetivo. Olhem para isso como uma forma de melhorar e de atingir a excelência, a maestria. Apelo aos jovens que enfrentam dificuldades e pensam em desistir, não desistam. O Hermenegildo e tantos outros empresários que a gente olha, vê nas redes, estão bem-sucedidos mentalmente, mas no dia a dia enfrentam dificuldades e as dificuldades são para ser alcançadas. Eu, felizmente, amo desafios, challenge. It's my motivation. Então, se eu não tiver um desafio, se eu não tiver um problema, um stress, um problema por resolver, a monotonia mata. Claro, eu estava a falar com a minha tia e falava, olha, eu gosto do caos, eu sobrevivo no caos. Eu, quando tenho projetos em que eu sinto que já não precisam de mim, eu fico estagnado. O caos tem um padrão. Sim. O caos, no meio do caos, há um padrão também. Trabalho árduo, meu irmão. Esse que é a principal ferramenta. Por exemplo, no dia 27 nós vamos realizar o Mozambique Steel Summit. Ano passado nós realizamos o Mozambique Steel Summit, eu olhei para o Mozambique Steel Summit, eu estava a falar com o Ruben, o CEO da Índico, eu falo assim, Mozambique Steel Summit deixou de ser algo do Afonso. E eu sinto que eu não tenho mais nada a contribuir no Mozambique Steel Summit. Razão pela qual nós... Já está lá a estrutura, já está lá... estrutura, mas eu preciso do padrão acima da visão do Afonso. Afonso Costa teve uma visão, criou o Mozambique Steel Summit. O Mozambique Steel Summit cresceu, trouxe um impacto internacional. Mas o Mozambique Steel Summit precisa de outro level. Por esta razão, este ano nós contratamos uma empresa para que de alguma forma faça acima do que nós já fizemos nos anos anteriores. Sempre superando a si mesmo. Sempre superando. Muitos jovens, obviamente, eu há dias escrevi uma coisa muito interessante, falando, não são os banhos gelados, não é acordar às 5 da manhã, não é ler 1000 livros que vai te deixar rico, vai se tornar empresário de elite. Mas eu acredito que todo empresário, todo executivo, empreendedor, tem algum ritual, tem alguma rotina que faz. O Gil, de manhã, durante a semana do trabalho, o que faz quando levanta da cama ou quando vai à cama? É uma daquelas perguntas que não preciso pensar muito para responder. Afonso, fizeste uma pergunta que eu queria receber há muito tempo. Olha, não existe um ritual, não existe uma fórmula mágica. Eu repito para todo mundo, trabalho árduo, meu irmão. Esse que é a principal ferramenta, é trabalho árduo, mas para além do trabalho árduo, existe uma disciplina e consistência que tem que ser implementada nisso, e eu pauto por isso. Todos os dias acordo, faço as mesmas coisas para alcançar os meus objetivos, que é acordo um pouco tarde, diga-se de passagem. Acordo cedo, mas levanto-me da cama tarde. Eu acordo 6 horas, mas fico ao telemóvel a responder e-mails, a responder os grupos do WhatsApp dos meus diretores. Só saio quando já respondi todos eles e eles todos dizem que perceberam o que tem que ser feito. É quando eu me levanto, por volta das 9, tomo um banho,
10 horas saio, não vou para o escritório. Muitos podem pensar que acordo toda hora, todos os dias para o escritório. Mas tenho uma agenda do dia anterior, que são reuniões que eu tenho pré-programadas. Então, acordo para atender reuniões. Quando termino as reuniões é quando vou para o escritório. Há reuniões sensíveis que tem que ser no escritório, acordo, vou direto para o escritório. Mas eu sou um business developer. Eu acho que os gestores de topo, os CEOs, etc., não podem ser operacionais. E já acabou esse não tempo. Podem ser executivos. Tem que ser, ou trabalham na parte comercial, que é o B2B com potenciais clientes, etc. Ou então, simplesmente toma posições de coaching das operações ou do staff que está por aí. Mas apenas coaching, não pode entrar em assuntos muito operacionais. Então, eu penso que isso associado à consistência, e claro, não vou mentir, né? Todos os dias de manhã, antes de sair para o escritório, eu dobro o joelho, eu agradeço a Deus pelas bênçãos e peço para que Ele dê-me sabedoria para tomar decisões acertadas nesse dia, com potenciais coisas. Não, mas interessante é que muitos jovens empresários executivos ainda está lá. Chega lá, está chegando. Ainda está lá. Mas vamos a mais uma sessão depois. Não, mas é interessante. É que muitos empresários, muitos jovens têm problemas sérios dentro das empresas. Eles ficam sempre no operacional, esquecem do estratégico e do tático. Claro, no início da empresa, quando a empresa está a começar, o empresário, o empreendedor deve estar nas 3 áreas. Com certeza. Mas eu acredito que o papel do empresário, o papel do executivo é da porta para fora. É isso mesmo. Então, o que acontece? O empresário moçambicano faz lá, imprime aqueles cartões de negócio, depois coloca ali CEO Afonso Costa na mesa dele, ele senta naquela mesa e fica no escritório 24/24 e faz as reuniões dele. Vamos ter uma reunião, vai no meu escritório. Isso. Ele não sai do escritório dele. É isso. Ou seja, ele fica dentro e obviamente ele não cria oportunidades para o próprio negócio, ele não fica no estratégico, fica sempre no operacional. É isso. A apagar incêndios, a entrega não foi feita, o cliente está a reclamar, XYZ. Mas esquece uma coisa que tu falaste, que eu gosto muito de modelar. Eu gosto de captar energia das pessoas que estão à minha volta e eu gosto de pegar isso e masterizar e potencializar dentro das minhas habilidades. Eu lembro que nós estávamos a conversar numa conversa privada e tu falaste uma coisa. Há alguns anos, quando eu estava a começar, eu antes de fazer a minha empresa, eu saía de casa, fazia um banho e pegava cartões de negócio e colocava no bolso. Ia para um restaurante onde gestor de silo leva estavam lá, tomavam um café e tal. Eu chegava, dava uns cartões e tal. Nível de atrevimento, sim. E isso, quando eu comecei a olhar, falei, isso aqui funciona. E tu chegas num lugar e as pessoas têm vergonha disso. É isso. Eu tenho vergonha de chegar e encontrar o Afonso, o Salim, seja quem for, só cumprimentar. Primeira vez, cumprimentar. Segunda vez será ele a levantar a cabeça. A terceira vez vai falar, tudo bem. A quarta vez, já estou a sentar, estou a marcar um café. Estou a marcar um café. E isso falta em muitos jovens, essa estratégia de entender que o negócio acontece por si, não para si. Exatamente. As pessoas que você vai trazer para as empresas, muitas das vezes, que é um dos maiores desafios, é que nós contratamos messias. Eu tenho problemas de venda dentro da minha empresa, e eu falo, vou abrir uma vaga do vendedor para salvar a minha empresa. Mas tu podes contratar o melhor gestor da Total, seja ExxonMobil, entre várias outras empresas, grandes empresas. Mas se tu não entendes a raiz dos seus desafios, não vai. E só tu vais entender quando estiveres fora. É isso mesmo. Se tu queres conhecer a tua casa, eu tenho umas coisas interessantes. Eu saio fora, paro fora, eu olho aquela brincadeira, sou abençoado. Mas dentro de casa tu não vais ver. É assim. Tens que sair mesmo para poder ver a tua casa, é isso. É isso que falta em muitos empreendedores, em muitos empresários. Ok.
Yes! Eu já estava com saudades dessas tacadas, né? Como que tu lidas com esse ego? Porque eu sei, eu sinto que esse é o maior calcanhar daqueles para muitos jovens. Com Principalmente certeza. jovens do nosso meio, em que jovens de alguma forma já conquistaram na nossa sociedade. O conquistar é talvez estás a andar de uma Mercedes, está a andar de uma BM, está a andar de Range Rover, está a andar de carros. Já conquistou essa fase. E isso faz parte do passado. E amanhã, e hoje, o que está a acontecer? E esse ego nos prende e nós passamos obsoletos, passamos despercebidos. E vamos acordar daqui a 2 anos, 5 anos e falar, opa, eu estou perdido, eu estou ultrapassado. Os jovens estão a vir, agressivos, nós falamos disso. Mais agressivos, Como que eu posso me manter e não deixar o ego me prender? Eu falar, eu estou feliz com os resultados que eu tenho, obrigado, gratidão. Mas eu quero mais, eu quero correr. Como que tu lidas com isso? Na verdade, o ego é que mata as pessoas, é que mata o empresário, é que mata o empreendedor. O ego eu digo que os jovens deveriam criar uma espécie de terapia para lutar contra o ego. O ego faz-nos responder a coisas que não precisam ser respondidas. O ego faz-nos contarmos nossas coisas pessoais para provar que temos projetos, temos etc. O ego faz-nos contar nossos projetos pessoais que não devemos contar a ninguém. O ego é que nos faz competir com outros jovens em vez de aprender. O ego é que nos faz querer ser melhores que os nossos mestres. Está arrepiado. Não, é verdade. O ego é que nos faz menosprezarmos e desprezarmos os nossos parentes. Portanto, o ego é um veneno, é algo que logo a priori digo que as pessoas tinham que tentar lutar, combater. Primeiro, as pessoas têm que interiorizar que é humano. E segundo, arranjar uma forma de, dentro do ego, é importante ter um bocadinho do ego, claro. Claro. Mas ficar o ego orgulhoso exagerado, o ego exagerado cria inimizade, faz com que nos distanciemos das pessoas e que são amigas, estraga amizade, essas coisas todas. Uma das coisas que eu aprendi com relação ao ego é para eu não ser muito egocêntrico, não achar que sou mais ou que o mundo gira em torno do meu umbigo, diga-se de passagem, é ter em mente sempre que hoje eu posso estar no topo e amanhã posso estar embaixo. Temos um grupo chamado CEO Club. E eu estava a falar com alguns empresários que fazem parte do CEO Club. Eu falo, sabe, ao longo da minha experiência, eu tenho recebido vários elogios. E eu descobri uma coisa muito interessante nesse processo todo, que elogio não é para engolir, é para cheirar. Exatamente, e continuar. Mas não pode engolir, porque elogio funciona como fermento. Exato. Vai encher o seu estômago, vai encher o seu coração e vai te destruir. Exatamente. Porque você fica nesse processo de você se achar a pessoa mais importante do seu ciclo, a pessoa mais importante da mesa. E você fica cego, porque você estava a trazer. E eu fiquei arrepiado. Eu fiquei arrepiado. São códigos que de alguma forma nós não temos no dia a dia, porque muitos de nós, como empreendedores, como empresários, não passamos uma escola de negócio. E não só, não existe literalmente uma escola de negócio que nos mostra como realmente devemos nos comportar no mercado. Você faz o mês 5 milhões, 10 milhões e faz alguma coisa, alguém vai te dar palmadinha. É isso. E aquelas palmadinhas, você olha e fala, ai, me demé. Com certeza, é mesmo isso. Em jeito de fecho, olhando hoje na nossa juventude, olhando hoje empresários, empreendedores que existem ao nível nacional, meio aos desafios que nós temos, jovens têm se mostrado firmes, jovens têm se mostrado competentes acima de tudo. Nós vimos jovens a ir atrás cada vez mais do conhecimento, a ir atrás de conteúdos como esse, porque querem se diferenciar. Mas existem coisas que os livros não dão.
simplesmente uma experiência de vida vivida pode partilhar. Gil, olhando para aquilo que é o cenário atual, e olhando, nós estamos a caminho do Moçambique Social Summit agora, Global Connection, nós queremos falar, vamos trazer sustentabilidade, inovação, inteligência artificial. E olhando para o cenário atual, o que diria para o jovem olhar como pilares que de alguma forma vão lhe nortear ao longo do seu percurso empresarial, com base na sua experiência de vida profissional e pessoal? Primeiro, congratular a camada juvenil, a camada empresarial juvenil. Os jovens moçambicanos estão a impressionar pela positiva no quesito empreendedorismo. Os jovens estão a inovar, os jovens têm sede de vencer. Sem sombra de dúvida. Os jovens estão a lutar contra todas as adversidades, os jovens estão ali a lutar e vejo muitos jovens a dar super bem e é tudo fruto de muito trabalho. Óbvio, não existe sucesso por sorte. Não existe. Acertar um negócio de 8 milhões, 10 milhões de forma esporádica não é sucesso. Não. O sucesso é consistente. Eu vejo jovens hoje com essa consistência. Vê-se que estão a empregar estratégias, há um planeamento para se atingir aqueles pequenos sucessos que se tornam em consistência. Portanto, estão de parabéns os jovens. E agora, voltando especificamente ao que estava aqui a mencionar, infelizmente não é apenas para o nosso contexto moçambicano, mas globalmente não existe uma escola que ensine as técnicas reais de como fazer negócio, como empreender. Existem cursos de empreendedorismo, etc., mas é muito teórico, as pessoas têm que ir para o campo, os jovens devem aplicar aquilo que aprendem lá, vão cometer os erros, vão tentar adequar esse conhecimento que vão adquirindo à realidade do contexto em que se encontram. E se não funcionar, não se desiste. Tenta-se melhorar, vai-se fazendo os pequenos ajustes, ajusta-se o leme, até isso pegar. Essa é que tem que ser a visão empreendedora do jovem. Não pode pensar que todas as técnicas que aprendeu nos grandes livros vai implementar e daqui a 2 anos é um empresário de sucesso. Vou-lhe ser sincero, mesmo os empresários jovens que eu conheço estão nesta jogada há pelo menos 5 ou mais anos. Então ninguém acorda em um ano. Se eu encontro alguém que fechou um negócio ou está a fazer, desenvolve um projeto no setor qualquer da atividade e em 2 anos ele atinge a excelência e está lá como uma pessoa muito bem cotada financeiramente até. São casos muito esporádicos, né? E não se usa isso como amostra, né? Mas eu falo no geral, usando a média da amostragem, os jovens têm que ser persistentes, consistentes e resilientes para que as coisas vinguem. E vou-lhe ser sincero, vai falhar no primeiro ano, falha no segundo, no terceiro. Se há ajuste constante do leme, não há dúvida, em algum momento o negócio está a surtir efeito. Não existe fórmula mágica a não ser autodidatismo, consistência, persistência e trabalho árduo. Não há formas milagrosas, não. O Gildo tem uma empresa de logística, está muito bem. Eu também quero abrir empresa de logística. Esquecer. Pode abrir a empresa de logística, mas vais ter que passar pelas etapas que o Gildo passou para chegar lá. E essa etapa, por vezes, não é nada bonita. Essas etapas não são bonitas, são noites sem dormir, são cobranças de dívidas. A gente muitas vezes tem que ir buscar financiamentos para investir nos nossos negócios. Não há nenhum empresário aqui, por mais bem cotado, por mais que tenha atingido a excelência, que não se endivida para investir nos seus negócios. Né? Alguns têm mais ou menos dificuldades que outros em resolver depois a questão da dívida, mas no geral todo mundo tem que buscar algum tipo de apoio financeiro, tecnológico, para implementar nas suas empresas e garantir que as empresas andem.
mas sempre com aquele nosso foco de onde queremos chegar. Se tens uma microcrédito, com certeza muitos que têm microcréditos não pensam em terminar na microcrédito. Temos o sonho de ter um banco, ter um microbanco. Então, tu começas, banco empírico. Exatamente. Então, tu aí começas a conviver com pessoas que têm microbanco. Começas a conviver um pouco mais com isso, vais aprendendo a gíria da banca, começas a ter na tua microcrédito a implementar alguns produtos, algumas políticas, algumas coisas que têm a ver com a banca. Então isso é que faz com que tu acabas evoluindo para o próximo nível, né? Mas isso leva anos. Então os jovens não se focam no imediatismo, trabalhem arduamente, consistência, não falha.